Amém. Marcos capítulo 10:46. Amém. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Diga, clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Algum tempo atrás, eu preguei esse mesmo texto aqui, mas trazendo para você a revelação de que tipo de crente era Bartimeu e por que ele era cego. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ali fala a respeito da parábola do semeador. E Jesus, contando uma parábola, diz que um homem saiu a semear, e enquanto semeava, dentre os solos que ele citou ali, 4 tipos de solos, ele disse que essa semente também caía onde? À beira do caminho. E é exatamente aonde estava o cego chamado Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Isso significa que ele era um homem crente, que falava de Deus, que quando ia agradecer ao Senhor, levantava as mãos para o alto, apontava o dedo para cima. Ele era daquele que dava glória a Deus. Porém, era um homem que ouvia a palavra de Deus e a palavra caía nele, no seu coração, mas ele era como aquele solo à beira do caminho. E o solo à beira do caminho, a palavra diz que vinha as aves e comia essa semente. E quando Jesus vai explicar essa parábola, ele diz que ele recebe a palavra, é aquele que recebe a palavra com bom grado, porém, Satanás vem e arrebata essa semente, rouba essa semente, rouba essa palavra, rouba o entendimento da palavra, e a pessoa passa a viver novamente, não em novidade de vida, mas vive da mesma forma como vem vivendo, como vinha vivendo uma vida miserável, já que a Bíblia está dizendo aqui que ele estava à beira do caminho mendigando. Amém ou não amém? Todos estão entendendo? Mas, alguns dias atrás, eu estava lendo a palavra de Deus, e lá no Salmo 34, no verso 15, vai dizer assim: que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos para o seu clamor. Estão atentos para o seu clamor. E aí, amado, eu meditando nessa palavra e também nesse texto aqui, foram vindo outros textos na minha mente, como, por exemplo, o Hebreus 11, versículo 1, que é a definição sobre fé, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E também, segunda de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, no verso 7, vai dizer que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé.
E você vai na carta de Paulo também, aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, você vai ver que Paulo dizendo assim: não julgo eu que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Eu gosto dessa versão que diz, para as que estão adiante de mim. Por quê, amado? Porque aquilo que está diante nunca, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, não nos agrada. Aquilo que está diante de nós, na maioria das vezes, não é o que Deus preparou para nós. O que está diante de nós não é o que Deus tem para nós. O que está diante de nós não é o cumprimento da promessa do Senhor, já que a palavra de Deus também vai dizer na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, como está escrito, porque esse texto também está lá em Isaías, vai dizer assim, que as coisas que os ouvidos não ouviram e que os olhos não viram, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, aquilo que está diante de nós não é o cumprimento da promessa, não é aquilo que Deus nos prometeu, não é aquilo que Deus preparou para nós. Muitas vezes, queridos, os nossos olhos não enxergam diante deles aquilo que o Senhor preparou, querido, porque não está diante, está adiante. Hebreus capítulo 10, versículo 36, fala que a gente tem que necessita de perseverança, necessita de paciência para depois de havermos feito a vontade de Deus, que é aquilo que está diante, ou seja, diante daquilo que está na nossa frente, aquilo que está diante de nós, nós precisamos fazer a vontade de Deus ali, para que depois disso a gente alcance a promessa. Então a promessa de Deus, ela não está diante dos nossos olhos. Na maioria das vezes, o que está diante dos nossos olhos, quando não é luta, quando não é problema, quando não é coisas ruins, o que está diante de nós é o banquete, ou a mesa que foi preparada por Satanás, para que a gente possa trocar o melhor de Deus por aquilo que está diante de nós. Porque nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz. Nós não podemos ficar atentos àquilo que as vozes que estão ao nosso redor fica clamando, fica dizendo, porque as vozes que estão ao nosso redor não estão querendo a nossa vitória, não está querendo a nossa bênção. Por quê? Porque no mesmo texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz que é o que o Senhor preparou para nós, os ouvidos ainda não ouviram. Então, se os nossos ouvidos ainda não ouviram, não é aquilo que a gente está ouvindo que vai definir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós vemos nesse texto aqui de Marcos, um homem cego que precisava de um milagre de Deus. Um homem cego que conhecia Deus. Porque quando ele ouviu falar que era Jesus que estava ali, ele sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Mas mesmo sem ver, o que é que ele fez? A atitude dele foi se levantar e sair do lugar, da condição que ele estava, de coitadinho, jogou a capa que o definia para fora e começou a gritar com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí a palavra, nós lemos que muitas pessoas começaram a mandar ele calar a boca. Olha, cala a tua boca, não incomode o mestre, fica quieto, não faz isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele, quanto mais as pessoas falavam para ele se calar, mais ele clamava. Mais ele clamava. Então, querido, o que Deus está querendo nos mostrar através desse texto hoje, quando eu citei para você Salmos 34, verso 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Entende uma coisa? Deus, Ele está te enxergando, Ele conhece você. Ele sabe por onde os teus pés andam, Ele sabe por onde os teus pensamentos andam, tanto que Ele diz na sua palavra que os pensamentos dele é maior do que os teus, são mais altos do que os teus. Ele sabe onde os teus pés estão andando, por isso que Ele fala: os meus caminhos são mais altos do que os teus. Os olhos deles estão sobre nós.
Ele nos vê, Ele sabe de todas as coisas, mesmo que muitas vezes a gente acha que Ele não esteja nos ouvindo, mesmo que muitas vezes a gente acha que Ele nos abandonou, mesmo que muitas vezes a gente acha que está dentro de uma caixa e que o nosso clamor não sai, mas nós deixamos de lado aquilo que a palavra de Deus diz, nos revela, diz que Ele é onipotente, diz que Ele é onipresente, ainda que você esteja dentro de uma caixa, Ele está junto com você. No Salmo 139, vai dizer, querido, que ainda que eu suba ao mais alto dos céus, lá Ele está. E se eu descer ao Sheol, ao mais profundo abismo, e fizer ali a minha cama, ainda assim Ele me alcança. Porque Ele se faz presente. Então a palavra dEle, nós precisamos atentar para a palavra dEle. Então a palavra dEle diz, está dizendo que os olhos deles estão sobre nós. Aí nós olhamos, mas nós não enxergamos. A gente ouve a palavra de Deus dizendo, você é mais do que vencedor. A gente ouve a palavra dele dizendo, não desista. A gente ouve a palavra dele dizendo, é assim. A gente ouve a palavra dele dizendo, é assado. Mas a gente quer acreditar naquilo que a gente está vendo e naquilo que a gente está ouvindo. E aí, aquilo que a gente está vendo não nos agrada. E aí a gente começa a pensar em desistir, em parar. E começa a falar coisas que a gente não deve. Não, não é assim. A gente precisa entender assim, ó, a palavra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Os justos são aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador. E se mantêm na presença dEle através do cumprimento da sua palavra, da obediência à sua palavra. Esse é o justo. Deus está olhando para você, você está vivendo conforme a palavra, a tua linguagem é sã, os teus olhos são santos, o teu comportamento é santo, ou é só a tua fachada? Porque quando Deus olha, os nossos olhos contemplam a fachada, os nossos olhos acham bonita a fachada. Mas Deus não olha para a fachada, Deus olha para os bastidores. Ele não vê como vê o homem, Ele não vê como você vê, Ele não vê como eu vejo. Quando Ele olha para nós, Ele vê o nosso coração, Ele sabe quem somos. E os olhos deles estão sobre nós. E se Ele enxerga em nós alguém que está se esforçando para viver a sua palavra, para obedecer a sua palavra, para cumprir o seu propósito, a Bíblia também vai dizer que os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Só que são duas coisas que precisam acontecer. Nós precisamos ser justos, mas nós precisamos clamar. E é exatamente isso o texto que Deus está nos mostrando hoje, através da vida de Bartimeu. Porque ele não via, ele não enxergava, ele não via. Mas aí, ele tentou compensar o fato de não ver com aquilo que ele podia fazer. Ele não via, ele não enxergava. Então ele começou a compensar o fato de não ver, de não estar enxergando, com o clamor da sua alma, com o clamor da sua boca. E ele começou a gritar e muita gente falava, cala a boca, fica quieto. Mas ele clamava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o nosso problema é que muitas vezes nós sabemos que os olhos deles estão sobre nós. Só que a gente não vê aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas aí, ao invés de tentar compensar o fato da gente não estar enxergando com esses olhos, que a terra há de comer. Ao invés da gente tentar compensar essa falta de visão com clamor, Senhor, olha para mim. Senhor, estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Amados, eu venho para cá todos os dias de manhã e as últimas orações minhas eu tenho travado as brigas feias com o Senhor. Eu grito aqui dentro. Eu clamo por Ele aqui dentro.
Eu olho para Moisés, e aí as pessoas ficam falando assim, não, pastor, mas olha, Moisés, falando, cara, Moisés chegou para Deus e falou o seguinte, falou assim, o Senhor vai matar todo esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não vai salvar ninguém, também não precisa me salvar. Você sabe o que é isso? Olha para a tua frente, olha para você, olha para as promessas que Deus te deu. Vê se você está enxergando alguma coisa. Vê se o teu momento está te permitindo enxergar alguma coisa daquilo que Deus te prometeu. Não permite. Só que você não está vendo com os teus olhos, não significa que Deus se esqueceu de você e não está te olhando. Não significa que Deus se esqueceu de você e não está com os ouvidos dele atento para o clamor que sai da tua boca. Só que o clamor que muitas vezes sai não é esse: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor é outro. O clamor é murmuração, o clamor é reclamação. O clamor é falar o que não deve. A língua é solta para falar um monte de coisa que não deveria. Mas a língua não é usada para clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor que me prometeu. Amado, Deus conhece ou não conhece a sua palavra? Tem pessoas que já chegaram para mim e falaram, pastor, por que quando você vai orar você cita a palavra de Deus? Deus conhece a palavra dele, sim. Mas eu não estou citando, não é por causa do Senhor, é por causa de mim. E na minha Bíblia está escrito que aquele que fez a promessa é fiel para quê? É fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Na minha Bíblia também está escrito que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na minha Bíblia também está escrito que a palavra dele, que sai da boca dele, ele vela para que ela se cumpra. Na minha Bíblia também está escrito que a palavra dele, ele coloca acima do seu próprio nome. Então ele me prometeu. Há 10 anos atrás, quando a gente estava há mais de 10 anos atrás, a gente falava, não, eu não sou, não tenho chamado. Não, eu não sou, não, não vou. Não, eu não quero. Não, eu não dou conta. Não, eu sou pequeno. E aí o Senhor foi trabalhando no nosso coração até que Ele nos convenceu. Quando Ele nos convenceu, Ele disse, eu vou com vocês. Eu vou na frente de vocês. E aí quando chega agora nos momentos de dificuldade, eu vou para junto dele e clamo, Senhor, o Senhor não disse que estaria comigo? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Eu sei que o Senhor não vê como eu vejo, mas tem misericórdia de mim, porque o que eu estou vendo não me motiva. O que eu estou vendo não me faz crer. O que eu estou vendo me desanima. Seja comigo, me mostra, abre os meus olhos, eu creio na tua palavra. E aí eu falo, Senhor, eu não estou aqui me comparando a Tomé, não. Eu não preciso ver para me poder crer, porque eu já creio, mas eu preciso ver, Senhor, é um sinal teu. E aí, meu amado, eu vou de novo para a palavra e digo, Senhor, tu disse aqui, ó, se eu te pedir um sinal no céu, o Senhor me dá. Se eu te pedir um sinal na terra, o Senhor me dá. A palavra não é por causa dele, não é para que ele se lembre, mas é porque eu preciso dessa palavra. Essa palavra precisa estar na minha boca, para que a reclamação não tome lugar, para que a murmuração não tome lugar. A palavra precisa estar na minha boca para que eu seja fortalecido dia após dia e não desista e não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que o Senhor prometeu e daquilo que Ele direcionou. Porque não falta, amado. Todos os dias, não falta. As coisas ficam difíceis. E aí as pessoas pegam e falam assim, olha, elas oram e falam assim, Senhor, me dá uma direção, Deus dá a direção. E ela vai indo, toda feliz porque Deus está abrindo porta. De repente vem uma pequena dificuldade, ela fala assim, agora eu vou orar para ver se é da vontade do Senhor, se eu vou continuar ou não. Mas como assim? Ele já não deu a direção? Então permanece na direção. Permanece na direção. Ah, mas está difícil. Em algum momento ele disse que ia ser fácil. Esses dias atrás eu estava
ouvindo a palavra. E o pregador pregava sobre aquele menino que estava sentado na janela. E Paulo estava pregando, e pregou a noite toda. E aquele menino estava sentado na janela, no terceiro andar. Ele sentado na janela. E é interessante a palavra dele, porque ele começou a falar assim, ó, o menino estava ali. O menino estava atento ao que estava acontecendo dentro, ao que Deus estava falando através da palavra, mas estava atento ao que estava acontecendo no mundo. E aí ele, no momento da palavra, falou assim, a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado para que a gente não caia para fora. Eu já preguei uma palavra mais ou menos desse tipo. Porque se cair, ele caiu para fora, por isso que ele morreu. Se ele cai para dentro, cansado estava todo mundo, dormindo, estava quase, já todo mundo estava quase dormindo. Ele caiu para dentro, se ele cai para dentro ele não morre, mas ele caiu para fora. Então é o seguinte, aonde está o teu coração? Para onde você vai cair ou bandear para o lado aonde está o teu coração. Ele estava na janela ouvindo a palavra, mas o coração dele não estava ali dentro. O coração dele estava lá fora, por isso que ele caiu. E o sono na palavra de Deus é morte espiritual. Antes dele morrer literalmente, ele morreu espiritualmente. Porque o coração dele estava inclinado para as coisas que estavam de fora. Amados, a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Nos ensina todas as coisas. E a mensagem principal desse texto para nós nessa noite é a seguinte. Você não está vendo. Então compensa a tua falta de visão com clamor. Com clamor. Clama. Clama. A minha Bíblia diz que nós não devemos confiar no nosso coração, porque ele é enganoso. Quem que engana o nosso coração? Os nossos olhos. Então o que está diante de nós, muitas vezes não é a mesa de Deus. É a mesa posta por Satanás. Agora presta atenção, tudo que é de Satanás fere a palavra de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem, já que eu estou falando sobre a palavra de Deus. Você vai compensar com clamor. Você não está enxergando, porque você precisa enxergar com os olhos da fé, amém? Você não anda com os teus olhos naturais, você anda com os olhos da fé, amém? E a fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fato que você não está vendo, amém? Então, você não está vendo aquilo que Deus preparou ainda, mas você crê que tem algo maravilhoso esperando por você lá na frente. Então, enquanto você não estiver enxergando esse algo maravilhoso que está na tua frente, compensa com um clamor. Ora, clama, cita, traz a palavra de Deus para o teu coração, enche o teu coração da palavra de Deus. Eu quero que você abra 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você quer um tema para essa palavra, se não está vendo, clame. Amém. 2 Crônicas, capítulo 20. Oh, Jesus. Glória a Deus. E eu vou passar esse texto para você. E no nome de Jesus, amado, eu quero que você entenda algo do céu aqui. Amém? Verso 20 diz assim:
E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis... O que está escrito na Bíblia? Crede no Senhor vosso Deus e estareis... Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estou lendo esse texto com você, porque já há algum tempo eu venho ouvindo algo que tem me incomodado. Algo que não é de Deus, não é ministrado pelo Espírito de Deus. É assim: você passa por um problema ou por uma situação, alguma coisa difícil na tua casa, uma enfermidade, por exemplo, já que nós estamos vivendo um momento muito terrível de enfermidade, ou por algum outro problema, enfermidade, de um jeito ou de outro a gente acaba sabendo. Mas aí, amado, você conta para um monte de gente, e aí você não chega em mim e nem na pastora para conversar. E a desculpa é: não vou incomodar o pastor. Eu já ouvi, só hoje, eu ouvi umas 6 vezes isso, tá? 6 vezes isso, só hoje. Não é para incomodar os pastores, porque já tem muita coisa para fazer. Aonde que fica a verdade dessa palavra que eu acabei de ler com você? Como que a pessoa quer prosperar em alguma coisa, se ela não atenta para a palavra? A palavra está ensinando o caminho. Ah, pastor, você está fazendo questão de saber da minha vida? Querido, não faço questão de saber da tua vida. Eu só estou te mostrando uma coisa. Como que você, se a Bíblia está dizendo, crê nos teus profetas e prosperareis, como que você quer prosperar naquele problema? Ou prosperidade para você ou é só dinheiro? A gente não vê, amado. A gente não enxerga. Esses olhos não enxergam. O que esses olhos enxergam é para enganar. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus está dizendo. É o que a palavra de Deus está dizendo. É a palavra de Deus que nos ensina. Anda de acordo com a palavra de Deus. Age de acordo com a palavra de Deus. Se tu não prosperar, se a palavra não servir para você, meu amado, não transformar a tua vida, não resolver problema teu, não resolver problema teu, aí você traz para mim, nós vamos fazer outra coisa da vida, diferente dessa de buscar o Senhor através da sua palavra. Se não está vendo, clame. Clama o quê? Clama a palavra de Deus. Clama a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, se não está vendo, clame. Clame a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Traz a palavra de Deus. É para você a palavra de Deus. É para você. Se você só orar a palavra de Deus, você vai ver que é a palavra que você vai viver. Eu quero que você fique de pé, amado, no nome de Jesus.